E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos falar novamente sobre função, mas a parte de cálculo da função, porque antes nós vimos como representar o conjunto domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, agora nós vamos ver como calculá-los, né? Então, lembrando que uma função é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si. O que seria essa relação? Lembrando o seguinte, a função f de x ela vai ser igual a y. Então, aqui eu tenho uma representação de uma função, onde a função dada é f, ok? F de x, ou seja, lembra que nós discutimos que nós temos dois conjuntos diferentes. Então, é como se esses valores de x, a, e o y, b. Ou seja, lembra que para cada valor de a, eu vou ter um valor de b. Ok? Então, a função f de x é igual a y. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Por isso que eu tenho f de x igual a y. Tudo bem? Bom, agora vamos criar uma lei aqui de formação dessa função. Então, a função dada é f de x igual a x mais 1. Ok? Então, essa é a função que nós vamos trabalhar. Então, não se esqueçam disso, f de x igual a y. Ok? Então, o resultado ele vai ser igual a y, que são os elementos do contradomínio. Tudo bem? Bom, dados conjuntos A, que eu vou chamar de elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E um conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, dois conjuntos quaisquer aqui, tudo bem? Então, a relação entre eles vai ser dado através de f de x igual a x mais 1, ok? Então, lembrando que a gente fez aqui no começo. O valor de x vai ser o meu domínio. E os resultados, no caso y, serão as imagens do contradomínio. Então, o domínio da função aqui vai ser dado pelo conjunto A, o contradomínio da função f vai ser dado pelo conjunto B. E depois nós vamos definir a imagem. Então, como foi dito, cada elemento do conjunto A substituído na função vai gerar um resultado, que no caso é o y, elemento do conjunto B. Ok? Então, como vamos descobrir esses valores? Então, aqui nós temos elementos do domínio da função. Então, o domínio na função são aqueles valores no qual eu vou substituir na própria função. Também temos o conjunto B. O conjunto B é o contradomínio da função. Ok? Então, dentro desse conjunto B estão possíveis resultados da função. Ou seja, substituo valores em x, descubro y. Pego valores de A, então elementos do conjunto A vão relacionar com elementos do conjunto B. Ok? Então, vamos começar a fazer isso. Primeiramente, vamos pegar o 1. Então, o 1, 2, 3, 4 e 5 são elementos que eu vou substituir aonde? No x. Ok? Então, f de x, que no caso x é 1, é igual. Aqui eu tenho o valor de x, esse x é o mesmo que esse. Portanto, eu vou pegar, se aqui é 1, vou substituir 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Ok? Então, no caso, quando o x for 1, o y vai ser 2. Agora, utilizando o valor 2 aqui no caso. Então, f2 é igual. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 2 agora, né? Então, 2 mais 1 igual a 3. E vou fazendo isso com os elementos do domínio.
né? Eu tenho que fazer isso com todos os elementos do domínio. Por quê? Se eu deixar um sem calcular, o que eu represento? Que não vai demonstrar uma função, porque todos de A tem que ter uma imagem em B, ok? Bom, agora pegando o valor 3 para x, então F3 igual a 3 mais 1. Então, 3 mais 1, 4. Próximo valor, 4. F4 é igual a 4 mais 1. 4 mais 1, 5. E por último, F5. Então, 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Ok? Esses valores aqui, nós vamos chamar de imagem. Ou seja, qual é o conjunto imagem dessa função, né? Dessa função f, no caso. 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Agora, como vamos representar isso, tudo que fizemos, na forma de diagrama? Então, vamos pegar aqui e desenhar os diagramas. Bom, aqui conjunto A e aqui o conjunto B. Lembrando que é uma função de A em B. Então, o conjunto A é composto por 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou dar uma arrumadinha aqui para caber. Ok. E 7. Tudo bem? Então, aqui eu já tenho o domínio. Aqui o contradomínio. Então, conjunto A, domínio. Conjunto B, contradomínio. E agora nós descobrimos a imagem. Ou seja, quando eu pego o domínio e trabalho uma função em cima do contradomínio, qual função é essa? É uma função f de x, que no caso está apresentada aqui, ó, né? Que foi a que nós trabalhamos. Ou seja, pegando o valor de A, no caso do domínio sendo 1, substituindo na função, eu descubro qual é o resultado? 2, ou seja, 1 está ligado a 2. Depois, o 2 ele está ligado a 3. Então, 2 ligado a 3. Depois, o 3 ele está ligado a 4. Então, 3 ligado a 4. O 4 ele está ligado a 5. Então, 4 ligado a 5. E o 5 agora está ligado a 6. Ok? Então, perceba, é uma função porque todos os elementos do domínio estão substituídos na função. Ok? Então, representa uma função. Cada elemento do domínio está ligado a um único elemento do contradomínio. Então, lembra que isso também representa uma função. Tudo bem? E aqui eu tenho o meu conjunto imagem. Então, perceba que o conjunto imagem são todos aqueles que recebem a flecha. 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, são todos esses resultados aqui, que foi o que nós vimos, né? Então, dizemos que eles são os elementos da imagem de um conjunto. Ah, mas sobrou 1 e sobrou 7. Tem problema? Não, porque esses elementos estão dentro do contradomínio, né? Mas não são imagem da função. Tudo bem? Vamos fazer outro exemplo agora. Então, temos o seguinte, a função agora é dada no conjunto A para um conjunto dos números reais. Então, lembra que o conjunto dos números reais são todos os números que nós conhecemos, né? Positivos, negativos, forma de fração, decimal, dízima periódica, não periódica, ok? Então, esse conjunto aqui, no caso real, serve qualquer número dele, ok? Então, aqui já podemos tirar as seguintes situações. O domínio, como eu tenho de A em real, vai ser
o conjunto A. E o contradomínio será o conjunto dos reais, ou seja, qualquer número. Tudo bem? É dado uma função f de x, que é igual a 5x menos 4, e também é dado o item, o conjunto A no caso, né? Então, conjunto A, menos 2, 0 e 3. E o exemplo pede para que a gente calcule a imagem. Então, não vamos representar por diagrama de flechas nem nada, já vamos direto ao ponto, como descobrir a imagem. Então, lembra, para que eu descubra a imagem, eu tenho que substituir valores em x para se descobrir o y, né? Então, lembra que f de x é igual a y. Não esqueçam disso, tá, gente? Vai ser muito importante isso daqui futuramente. Tudo bem? Então, vou pegar a função f de x, né? Que é a função dada. Então, f de x igual a 5x menos 4. Ok? Bom, agora vamos pegar os valores do domínio. Então, primeiramente, menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 5 vezes, porque aqui eu tenho a multiplicação de 5 por x. Então, 5 vezes o valor de x aqui no caso é menos 2. Vamos colocar entre parênteses, tá? Menos o 4. Ou seja, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, com menos 4. Menos 10 com menos 4, sinais iguais. O que eu faço? Eu somo 10 mais 4, 14, e conservo o sinal. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser menos 14. Agora, próximo valor, quando o x for 0. Então, f 0 igual a 5 vezes 0, que é o valor de x, ok? Daqui, ó, tá? Menos o 4. Então, substituído, 5 vezes 0, 0, menos 4, menos 4. E, por último, pegando o valor 3. Então, f 3 igual 5 vezes x, 3, menos 4. 5 vezes 3, 15. 15 menos 4. 15 menos 4, 11. Isso positivo, por quê? Sinais diferentes eu subtraio. Então, 15 menos 4, 11. E conservo o sinal do que vem acompanhando o maior número. No caso, positivo aqui. Ok? Bom, cheguei a esses resultados. Menos 14, menos 4 e 11. O que são esses resultados? Esses resultados são a imagem da função f, que vai ser dada por menos 14, menos 4 e 11. Ok? Então, está aqui um exemplo prático, fácil, em relação à função. É óbvio que futuramente nós vamos aprofundar essa relação de função, mas inicialmente é isso que devemos saber. Tá? Então, temos que nos atentar a esses detalhes aqui de substituição, de compreensão, tá? De identificar o que é cada coisa, o que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a imagem, tá? Saber onde eu vou substituir os valores do domínio na função, tudo bem? Regrinhas essas que, se aplicadas, as relações dentro da função ficam mais fáceis. Tudo bem, então? Bom, gente, é isso a nossa aula de função. Espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem perguntando, tá? Que assim que possível eu respondo vocês, ok? Até mais então, galerinha. Abraço e tchau.